Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado na semana anterior e as notícias aí, pessoal, e tudo aquilo que a gente tem que projetar aí para as próximas semanas, próximo mês aí e para o restante do ano aí, falando um pouquinho aí sobre investimento, sobre o nosso mercado corporativo também. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Resenha de Mercado e não esqueça, né, pessoal, de seguir aí as redes sociais da rádio. A gente tem bastante corte lá, tem outras coisas, tem programação dentro do portal, né? E também o programa Resenha de Mercado, tá? Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as plataformas, tá? Em todas as redes sociais. Inclusive, né, pessoal, o programa tá saindo agora inédito, você tá escutando ele inédito aqui. E o nosso programa também, nas terças-feiras, né, às 19 horas, ele sai lá no nosso canal do YouTube, no Spotify também, e em todas as redes sociais. A gente tem cortes aí todas as semanas. Não esqueça também de entrar na nossa comunidade, tá? Qualquer rede social que você estiver vendo o programa Resenha de Mercado, é só você mandar uma mensagem, um direct em qualquer rede social e pedir para você entrar lá na nossa comunidade. Não tem custo, é uma comunidade fechada. E lá a gente manda matéria, fala um pouquinho de investimento, coloca meme lá, né? Não se esqueça. E você que quiser ser um patrocinador do nosso programa, só entrar em contato aí com o comercial da rádio ou, né, no nosso comercial aí do Resenha de Mercado, WhatsApp, tá? 45 30 37 24 33, tá? Ou se você quiser mandar um e-mail também, resenha de mercado, tá? Resenha de mercado, grupojagestão.com.br. Também tem o nosso e-mail aí, se você quiser, ou entrar diretamente aí com o comercial da rádio também. Tá bom, pessoal? Bora lá falar um pouquinho aqui de investimento, falar um pouquinho de mercado. A gente teve algumas novidades aí essa semana, bastante coisa polêmica, né? O mercado brasileiro aqui, ele reage bastante aí às coisas que acabam acontecendo, né? Mercado aí bem instável, né? A gente tem o Ibovespa batendo recorde histórico, né? Recorde nominal histórico, né? Em dólar, a gente sabe que ainda está bem longe do nosso patamar, mas o Ibovespa aí performando muito bem este ano, tá, pessoal? E nós fechamos a semana aí com uma alta de 1,96, tá? 139 mil pontos, né, pessoal? Você vê que interessante. 2024 a gente falava muito, né? Os analistas falavam muito de bolsa para cima, né? Bolsa americana para baixo, dólar para baixo, bolsa para cima, e aconteceu totalmente o contrário, né? Nós tivemos o dólar batendo 6,30, nós tivemos a bolsa brasileira caindo aí quase 10% no ano, a gente teve o SP500 performando muito bem. E esse ano que a gente esperava um rally aqui para baixo no Brasil, né? Um mercado aí bem mais retraído, né? A gente está vendo aí o Bovespa subindo, né? Dólar caindo, né? O SP também acabou o ano passado, aliás, o começo desse ano aí caindo bastante, né? Já começou a recuperar, já está praticamente no 0 a 0, já deve começar a subir o Bitcoin também. Então isso mostra pra gente que a gente tem que sim escutar o que todo mundo está falando, né? Escutar o que os analistas estão falando, mas a gente tem que tomar as nossas decisões. A gente tem que conhecer sobre o mercado. Pessoal, você não pode simplesmente delargar os seus investimentos para uma gestora, para um banco, enfim, e deixar ele investir. Você tem que conhecer, mesmo porque quando você for conversar, quando você for olhar as métricas do teu patrimônio de crescimento, você tem que saber o que a pessoa que está gerindo o teu patrimônio, o que ela está falando para você. É a mesma coisa na empresa. Né? Um bom diretor, um bom gestor, um bom dono de empresa, ele conhece sobre várias áreas, né? Um gerente de vendas, ele conhece muito sobre vendas, sobre técnica de vendas, sobre produto. Por quê? Porque ele tem que saber, quando ele está falando com o subordinado dele, ele tem que saber se aquilo que o cara está falando é coerente, se aquilo condiz com o mercado. Porque se você não tem entendimento de empresa, do teu segmento, enfim, se você não tem entendimento de finanças, tudo aquilo que o teu gerente, o teu gestor falar para você, você não vai entender. E você está delegando, às vezes, o teu futuro, a tua aposentadoria, para uma pessoa, né? Que na maioria das vezes é muito bem intencionada, mas pode não estar fazendo aquilo que você tem em mente. Então, eu sou um defensor aqui. A gente precisa entender. Por mais que a gente vai delegar alguma coisa para alguém, a gente precisa entender o que a gente delegou. A gente tem que entender, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, no ano aí, pessoal, Ibovespa com uma alta aí de quase 16%, tá? Ibovespa performando muito bem no ano, quase 16% aí, uma alta de 15,87. E aí, você me diz, né? O que você acha? Comenta aqui. Você acha que nós vamos bater aí 150 mil pontos no Ibovespa
este ano, ou a gente volta ali para o patamar de 100, 110, 120 mil pontos? O que vocês acham, pessoal? A curto prazo, né, a gente sabe que pode acontecer muita coisa aí. No longo prazo, eu sempre falo para vocês aqui, eu mantenho a minha tese e pelo que a gente vê, a tempestade que a gente está vendo lá na frente, aqui não é querer vender susto, não é querer ser pessimista, aqui a gente está tentando fazer uma análise mais fria do mercado, das coisas que vem acontecendo. Eu falo para vocês que vai ser muito difícil a gente manter esse crescimento aí do Ibovespa, tá? Das empresas aqui no Brasil. Pode ser um movimento de curto prazo e aí, se você souber surfar essa onda, é muito legal, mas para quem pensa em investimento de longo prazo, tá? Tome muito cuidado com o mercado brasileiro, tome muito cuidado porque a nossa economia não está indo nada bem. Como eu falei para vocês, pessoal, não tô aqui para vender susto, tá? Falando um pouquinho do SP500, né? SP500 praticamente aí zerou, né, a perda do ano, né? Começou o ano aí caindo bastante, já recuperou e aqui sim eu vejo uma tendência de alta aí de longo prazo, tá? Donald Trump e o Xi Jinping, eles fizeram um acordo aí de 90 dias, né? A gente sabe que isso vai se prorrogar, que não tem como, eu já vinha falando aqui para vocês, sempre repito isso, não tem como Estados Unidos e China brigar. Se os dois brigar, os dois vão perder muito. Isso vai prejudicar o mundo inteiro, vai prejudicar a população chinesa, vai prejudicar a população americana. Isso vai fazer muito mal não só para as duas nações, mas para o mundo inteiro e para as pretensões, né, que tanto Estados Unidos tem como China tem também. Então eles não tem como ficar brigando. A gente sabe que esses dois países performando acaba ajudando todo o globo, né? Todo o nosso país. E aí, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. SP volta a performar, né? O dólar, ele acabou subindo, arrefeceu também agora no final da última semana, né? Mas eu continuo com a minha tese aí que se o Donald Trump conseguir fazer aquilo que ele quer fazer lá dentro dos Estados Unidos, tá? Nós vamos ter aí realmente um mercado americano performando muito, muito bem aí nos próximos anos, tá bom? Então, SP500 no ano aí com uma alta aí de 1,53, zerou, né, na semana com 2,60, 5.958 pontos, e no ano aí já com uma alta de quase 2%, né, pessoal? O dólar, né, o dólar deu mais uma caidinha esta semana, né, fechando a semana em 5,66, uma leve queda aí de 0,14. Mas a boa notícia, pessoal, boa notícia, essa notícia é excelente em todos os sentidos, essa é uma notícia excelente aqui pro Brasil. E veja, pessoal, isso é fator externo, tá? Isso não tem nada a ver com aquilo que vem acontecendo aqui no Brasil. Tome muito cuidado, tá? Falando, mas o dólar tá caindo, isso é um sinal que o Brasil tá bom, que o gringo tá vindo pra cá. Não. Primeira coisa, o mundo, com o acordo do Donald Trump aí do Xi Jinping, da China, o que acontece? O mundo começa a aumentar um pouco mais o apetite para risco. O mercado brasileiro é um mercado de risco, então o dólar acaba vindo aqui para o Brasil. O Brasil exportou muito, muito mais no agro, por exemplo, em commodity, durante essa nebulosidade, essa briga que teve entre Estados Unidos e China. Isso acabou afetando, acabou entrando mais dólar aqui no país. Hoje o Brasil paga a maior taxa, né, a maior taxa real do planeta em investimento. Isso acaba atraindo um pouquinho. Não sei até quando o governo vai conseguir manter essa taxa pagando mais juros para financiar a dívida. Isso é uma bola de neve. Quanto mais juros ele paga, maior aumenta a dívida. Quanto mais aumenta a dívida, mais aumenta a inflação. Quanto mais aumenta a inflação, mais juros ele tem que pagar. Chega uma hora que essa roda ela trava. Então por isso que eu falo, tome muito cuidado. Mas os Estados Unidos, o Japão, a dívida mais de 100% do PIB, o Japão é mais de 200% do PIB. Lá os Estados Unidos também tá aumentando lá o M2, está aumentando a dívida. Sim, pessoal, tudo isso. Agora tem um porém. No Japão, tá? A taxa de juros lá é quase zero. Então o custo da dívida é baixíssimo. Nos Estados Unidos, tá? Eles vêm sofrendo também porque a taxa de juros longa lá tá mais alta do que geralmente era, por exemplo, antes da pandemia. Isso está afetando demais. Porém, os Estados Unidos eles conseguem exportar inflação. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? O mundo inteiro demanda dólar. Então, eles conseguem imprimir mais dólares. O Brasil, se a gente imprimir dólar, quem mais quer... se a gente imprimir real, aliás, né, o Brasil não pode imprimir dólar. Se a gente imprimir mais real, as únicas pessoas que têm demanda por real são os brasileiros. E olha só, se a gente tivesse hoje a possibilidade de transacionar entre as moedas, tá? O real ele seria ainda menos demandado aqui dentro do Brasil. O dólar não. O dólar ele é demandado no mundo todo.
Todo mundo fala da hegemonia americana, que isso deve acabar. Sim, concordo. Isso uma hora vai acabar. Isso também é insustentável, tá? Também é insustentável. Porém, antes de tudo isso acabar, antes dos Estados Unidos quebrar, antes dos Estados Unidos, eu não estou falando que vai quebrar, eu acredito que vai chegar uma hora que o Estado americano, a economia mundial vai para outro caminho. Pode ser que o Bitcoin seja uma saída, também não estou falando que é, também não sei se é, tá? Pode ser uma saída. O dólar sim não vai ser mais a moeda de valor. Então o que eu vejo hoje? Eu vejo um governo americano preocupado em reduzir gasto, né? Eu vejo um governo muito preocupado com trazer a indústria para os Estados Unidos de novo, sendo bom, sendo ruim, se vai funcionar, se não vai funcionar. Isso é bom, tá? Porque eles querem fomentar o que realmente traz riqueza para o país. O que traz riqueza para o país não é da benesse de Bolsa Família, não é da ajuda para os outros. O que traz riqueza para um país é criar um ambiente para que as pessoas possam produzir, para que as empresas possam produzir. E aí, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vi um grande gestor essa semana que eu admiro demais, que é um cara sensacional, é um dos maiores gestores do Brasil, eu não vou falar o nome dele aqui, falando que o governo não quer te ferrar. Ele falou assim, não, mas o governo, na verdade, ele não quer te ferrar. O governo quer que você fique em pé, ele não quer ferrar você. Olha, eu discordo, tá? O governo, e eu não tô falando o governo, este governo, pessoal, não tô falando deste governo, tô falando o governo instituição. Ele é moldado para ferrar o empresário, sim, para ferrar o empresário. As coisas como são feitas hoje são feitas para ferrar o empresário. Enquanto a gente está discutindo terceiro banheiro para um terceiro gênero, enquanto a gente está discutindo agora influenciador lá por causa das bets que foi para convocada para o Congresso lá, enquanto a gente está discutindo esse tipo de coisa, a China, Estados Unidos, eles estão discutindo reindustrialização, eles estão discutindo inteligência artificial, eles estão discutindo inteligência artificial para a parte de tecnologia, eles estão vendo essas coisas. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo com a União Europeia. Eles estão lá discutindo coisas, ESG, não que não seja importante, cultura woke, não que não seja importante, mas estão discutindo esse tipo de coisa, em vez de discutir aquilo que vai trazer produtividade para a humanidade. Essa é a grande diferença, tá bom, pessoal? Sempre faço um disclaimer muito alto lá, mas muito comprido, mas vamos lá. Bitcoin, tá? Bitcoin também, né, pessoal? Estão falando aí que vai renovar as máximas, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho algumas notícias, tá? Mas o Bitcoin aí fechando a semana praticamente no 0 a 0, 102 mil dólares, e no ano, né, já recuperou o Bitcoin que estava caindo, já recuperou aí 10% já de crescimento este ano, né, pessoal? A gente sabe que o Bitcoin para muitos é considerado uma reserva, um ouro digital, na minha concepção também uma reserva, eu não uso para especular, né? Alguns usam para especular, o mercado usa para especular, vários fundos entrando, né? Então o Bitcoin tem subido e subido muito. Quando o mercado começa a ter mais apetite, né, por risco, o Bitcoin também começa a subir, que vai contra a tese de muita gente que fala que o Bitcoin não é um ativo de risco, e sim um ativo de segurança. Parece que ainda ele não se provou isso, tá, pessoal? Gosto muito do Bitcoin, tenho Bitcoin, acredito na tese, mas eu não sou bitolado. Eu não falo que o Bitcoin é ouro, ou que o Bitcoin não é um ativo de especulação, enfim. O Bitcoin, para mim, é o Bitcoin. Ele ainda tem que se provar, tá? Ah, não, mas ele já tá provado, que não sei o que já falaram que ele ia morrer mais de 400 vezes e ele voltou. Acredito na tese. Como eu acredito na tese de todas as empresas que eu invisto. Agora, você acreditar na tese é uma coisa. Achar que essa tese nunca vai dar errado é outra coisa. O Bitcoin pode sim dar errado, pode dar errado. Como as empresas que eu invisto pode quebrar, a gente pode errar, né? Nós não nos conhecemos nem a nós mesmos. Como é que a gente vai conhecer um ativo, uma empresa? Então, assim, esse pessoal que fala que o Bitcoin é o salvador, pessoal, também não é por aí. Na minha concepção, não é por aí, tá? Coloca um pezinho de cada vez para testar a fundura do lago, tá? Fundos imobiliários aí praticamente no 0 a 0 também, e no ano aí uma alta de 10%. Fundos imobiliários aí, pessoal, surpreendendo com a Selic subindo aí, era para fundo imobiliário tá caindo bastante, e eles estão bem, o índice, né, o IFIX, bem resiliente aí, tá bom? E aí a gente começa com as nossas notícias aqui, falar um pouquinho do mercado, né? E aí eu quero fazer alguns comparativos aí e colocar você para pensar. Pessoal, aqui eu não quero construir nada, eu quero desconstruir algumas coisas, tá? Eu quero colocar você aí para você pensar.
JP Morgan, isso aqui é uma matéria da CNN Brasil Money, tá? Diz o seguinte: JP Morgan eleva a projeção para o PIB do Brasil em 2025 e inflação de 2025, tá? O banco cita melhora no cenário externo, concordo, tá? Com o acordo tarifário entre Estados Unidos e China e maior produção agrícola nacional, tá? O JP Morgan revisou sua estimativa para o crescimento do produto interno bruto, o PIB do Brasil, para 2025 de 1,9 para 2,3, citando a melhora no cenário externo com o acordo tarifário entre Estados Unidos e China, tá? Para 2026, no entanto, o JP Morgan manteve a sua projeção de crescimento de 1,2 na atividade econômica brasileira, pessoal. E aí, o que você acha? Você acha que o PIB é para cima? Pode ser que a gente tenha realmente uma elevação aí de 2% no PIB este ano. O problema é que eu acho que o agro não vai contribuir com isso. Aliás, o agro vai ajudar, mas não vai ser o agro que vai trazer isso. O consumo, o PIB deve ser puxado por gasto de governo e gasto das famílias. Fazendo uma ressalva aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. 2024, nós tivemos mais de 800 mil empresas fechando aqui no Brasil. Foi um recorde, tá? E nós tivemos também um recorde de mais de 2.000 empresas pedindo recuperação judicial em 2024. A tendência agora em 2025 é que isso aumente, né? Nós tivemos agora o resultado também do Banco do Brasil, que foi fortemente impactado aí pela inadimplência, né? Do agro também. Tá bom, pessoal? Vamos lá, e aqui o Boletim Focus, né? Analistas cortam projeção para o dólar para os próximos anos. Aqui parece até piada, né? Você não consegue saber quanto que o dólar vai estar daqui a um mês, os caras vão lá e colocam o dólar para daqui a uns anos. Mas eles têm que colocar o trabalho deles, né? Previsão para a taxa básica de juros neste ano permaneceu em 14,75. As projeções dos analistas para o câmbio neste ano e nos próximos foram revisadas para baixo, tá? Conforme divulgado no relatório Focus nessa segunda-feira, dia 12, tá? Para 2025, a estimativa caiu de 5,86 para 5,85. Tá abaixo da previsão deles, né, pessoal, hoje. 5,66, né, fechou semana passada. A previsão para a taxa básica de juros neste ano é de 14,75. E a projeção do PIB também para 2, conforme matéria que a gente colocou lá, né? Para 2026, a estimativa caiu para 5,91, de 5,91 para 5,90, um centavo. Enquanto a projeção de 2027 caiu para 5,85, né? De 5,80. Então era 5,80, caiu para 5,85. Para 2028 a projeção recuou, isso aqui que é engraçado. A projeção recuou, tá, de 5,85 para 5,82. A projeção da inflação, tá, no próximo ano recuou de 4,5 para 4,50. A projeção para 2027 ficou em 4, enquanto 2028 a estimativa permanece em 3,80. Será que esse pessoal aqui do Boletim Focus, eles leram algumas matérias falando sobre a previsão de caixa do governo em 2027 e 2028? Será que eles leram essa matéria? Eu acho que eles estão falando de outro país aqui confundido com o Brasil, ou eles não leram a matéria que 2027, 2028 não vai ter dinheiro. E o pouquinho que vai ter ainda, a previsão, se eu não me engano, acho que eu falei para vocês aqui no último programa, a previsão que era para 2028 de 11 bilhões, né, de verba discricionária para todos os ministérios, né? Esses 11 bi ainda está sendo feito em cima de uma estimativa hiperinflacionada aí de arrecadação do governo, deste governo que eles sempre inflam. E não é só esse governo, são todos os governos, né? Então eu não sei se essa galera do Boletim Focus aqui anda lendo matéria ou só lê as matérias dele, tá? Então o Boletim Focus aqui cortou a projeção do dólar. E aqui, pessoal, uma matéria, né? Aqui uma notícia que repercutiu demais essa semana, que foi a queda, né? A queda vertiginosa aí das ações do Banco do Brasil. Aqui para quem tá vendo, né? Para quem não tá na rádio, ou você pode ver depois, a gente colocou aqui o gráfico do Banco do Brasil. Você pode ver que ele vem ali andando de lado, né? E nos últimos 5 dias aí, né, ou na sexta-feira, ele teve uma queda aí de 13%, 13% por causa do resultado do Banco do Brasil. Então, vou ler uma matéria aqui do Money Time para vocês, depois a gente comenta um pouquinho, tá? Banco do Brasil, lucro recua 20% e vai a 7 bi.
no primeiro trimestre, bem abaixo do esperado. Vou ler só o preâmbulo da matéria aqui e a gente volta a comentar, tá? O Banco do Brasil terminou o primeiro trimestre com lucro ajustado de 7 bilhões. Pessoal, que é muita coisa, tá? Só que foi uma queda, segundo a estimativa, de 20% ante o mesmo período do ano passado, ou seja, o lucro foi 20% menor em relação ao mesmo período do ano passado, ou primeiro trimestre do ano passado. O número ficou bem abaixo da expectativa da Bloomberg, desculpa, perdão, que aguardava um lucro de 9 bi, tá? O primeiro recuo dos números após 16 trimestres consecutivos de crescimento anual de lucro, ou seja, 16 trimestres de crescimento a gente teve o primeiro decréscimo aí, tá? Além disso, foi o único entre os grandes bancos a apresentar redução. Segundo o banco, a piora na inadimplência do agro, né, que chegou mais ou menos aí a 3% em 90 dias, tá? Junto com a nova regulamentação da CVM, que obriga bancos a alinharem práticas contábeis de gestão de riscos aos padrões internacionais, puxou o número para baixo, tá? Desde o terceiro trimestre, o Banco do Brasil vem sentindo efeitos na piora da inadimplência do agronegócio, já que o setor passa por uma alta expressiva no número de recuperação judicial no setor. Foram registradas 341 companhias nesta situação no primeiro trimestre só de 2025, tá? Crescimento de 38% em relação ao mesmo período de 2024 e 15% comparado ao quarto trimestre de 2024, segundo dados do monitor RGF, tá? E as más notícias não param por aí. O ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, despencou 498 pontos, tá? Pontos base, encerrando o trimestre em 16, tá? Dessa forma, o banco não apenas perdeu o patamar de 20% de rentabilidade, número mágico olhado pelo mercado, como também encerrou abaixo do Itaú, que terminou com ROI de 23, Santander 17, Bradesco terminou com 14. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Então, o Banco do Brasil teve um resultado muito abaixo do esperado aí, bem abaixo do esperado, tá? E eu não li o balanço ainda, tá? Eu não tenho o Banco do Brasil. Quem me acompanha aqui sabe, eu falei em 2022, tá? Eu vendi as minhas ações do Banco do Brasil logo no comecinho de novembro. Terminou as eleições nos primeiros dias de novembro ali, eu tinha uma posição, não era muito grande, em Banco do Brasil. Eu vendi, tá? Eu vendi essa posição e falei para todo mundo por que eu estava vendendo. Porque eu não ia ficar no banco estatal com o governo, com o governo que estava assumindo, que uma hora ia dar problema. Bem, Banco do Brasil continuou performando, eu segui minha vida e agora a gente vê isso aqui. Quais são as projeções para o futuro, tá? Projeções para o futuro. O banco falou que já vai revisar todos os guidance, tá? Que ele já está sem previsão e ele vai revisar tudo e vai passar. Eu não li o balanço, vi algumas matérias, escutei alguns vídeos, alguns caras aí que eu respeito bastante falando sobre o que aconteceu com o Banco do Brasil. E assim, o que me alertou mais? Primeiro, essa questão do crédito, tá? A gente sabe que o banco estatal, que tudo aquilo que é estatal, não tem a qualidade do privado. Veja, na maioria das vezes não tem, tá? Tem muitas empresas que são estatais, que funcionam muito bem, que são empresas aí que performam melhor que empresas privadas. São raras, tá? Qual que é o problema do nosso país? O problema do nosso país é que quem está governando tem muito poder sobre estatais. Não deveria ter. A empresa, ela pode ser estatal, só que ela tem que ser gerida profissionalmente. Por exemplo, presidente, congresso, não deveria ter condições de influenciar de forma nenhuma estatal. Por exemplo, estatal não deveria ter conselho indicado por presidente. Não deveria ter, tá? A estatal, eu sou a favor, eu não sou contra estatal, eu acho que alguns segmentos é bom que esteja na mão do Estado, tá? Eu acho isso, só que tem que ser bem gerido. Aqui no Brasil não tem como. Do jeito que é hoje, no Brasil, eu sou a favor de privatizar sim. Eu prefiro que privatize da forma que é hoje no Brasil. Do jeito que é hoje no Brasil, eu prefiro que seja privatizado do que tá na mão de quem tá, né? Ou de qualquer um, tá? Mas vamos lá. Então o que acontece? Eu vi alguns vídeos ali, li algumas coisas, e o que mais me preocupa, primeiro, essa questão do crédito. Que a gente sabe que empresa estatal, né? A gente sabe que quem trabalha no Estado não se preocupa muito, né? Com essas questões aí de crédito, enfim, com o dinheiro que é gasto, com compliance, enfim, tá? Segundo, a despesa, tá? A despesa do Banco do Brasil, ela vem crescendo no ritmo de 7%. Ou seja, ela vem crescendo no ritmo maior do que a própria inflação. A gente viu isso no governo anterior,
tá? Que as estatais foram muito bem geridas, né? Que eu também acho que não deveria estar na mão do governo anterior, mesmo que foi bem gerido, porque se está na mão do bom governo, ela é bem gerida. Se ela está na mão do mau governo, ela vai ser má gerida. Então, eu prefiro que não esteja na mão de governo nenhum, tá? Que seja estatal, mas seja uma administração profissional. Então, o que acontece? O que mais me preocupa nem é esse resultado do agro, tá? Isso preocupa também. Mas o pior é eles começarem a inchar de novo as estatais, tá? Eles começarem a inchar de novo, colocar gente lá que não é qualificada. A gente sabe que tem muita gente em conselho aí que o cara nem é do segmento, o cara não conhece nada do segmento, né? Por isso que eu não invisto nesse tipo de empresa. Ah, você não tem estatal? Sim, eu tenho estatal. Eu tenho Copasa, eu tenho a Copel, né? Copel foi privatizada agora. Eu tenho Sanepar. Deixa eu lembrar se eu tenho mais alguma estatal. Mas essas estatais que são estratégicas para o governo federal, tá? Eu não tenho mais. Me desfiz do Banco do Brasil. Não tenho arrependimento nenhum de ter me desfeito do Banco do Brasil. Porém, não estou falando que é uma má ação, tá? Uma má ação. Eu estava vendo algumas projeções de retorno aí. O Banco do Brasil aí deve retornar aí entre JCP, dividendos e ganho de capital, né? Ela deve trazer uma rentabilidade aí de 20% agora neste ano, mesmo com a queda, tá? É muito bom. Eu prefiro não me posicionar, tá bom, pessoal? E aqui, né, falando um pouquinho sobre os Correios, linkando a matéria, né? Você aí que trabalha no Correio, você que trabalha estatal, né? Comece a se preocupar. Correios em crise. Estatal adia férias, reduz salários e decreta fim do home office, tá? A empresa anuncia redução na jornada, tá? PDV, tá? Ampliado de corte de custos na sede para tentar sair da lista das estatais mais deficitárias no governo Lula. Ué, o Correio fazendo plano de demissão voluntária, né? Neste governo, não vou falar nada, tá? Enfrentamento ah, o enfrentamento uma das piores crises recentes, os Correios anunciaram um plano de contenção de gastos que prevê uma economia de 1,5 bilhão em 2025, tá? O pacote de medida inclui um plano de demissão voluntária, redução na jornada e reorganização administrativa da estatal, que registrou um prejuízo líquido de 2,6 bilhões em 2024. Com isso, entrou para a lista das 10 empresas públicas com maiores déficits no governo, tá? O rombo atribuído em grande parte à queda da receita com encomendas internacionais. Lembrando, né, que quem taxou as encomendas internacionais foi o próprio governo. E aí, pessoal, o que acontece? A gente fala assim, mas é desleal, né? Os caras lá não pagam imposto, vende um negócio aqui. Concordo que isso prejudica demais o empresário brasileiro. Mas o caminho é taxar? O caminho é taxar as empresas lá de fora? Não. O que o Estado deveria fazer? O Estado deveria sair das costas do empresário, né? O nosso sócio maior, né, majoritário, ele deveria sair das costas do empresário e deixar o empresário ganhar dinheiro. Sabe por quê? O dono do negócio não é o empresário. Às vezes o empresário ele trabalha para sobrar lá 8% de resultado líquido para ele por ano. O governo leva 34%, né? O governo leva 40%, o governo leva 50% do que a empresa produz. Então, o governo tinha que sair das costas do empresário. E aí, pessoal, olha só que interessante, né? Dá uma olhada aqui, ó. Todos devem voltar presencialmente a partir do dia 23, tá? Com exceção de quem tiver decisão judicial que autorize o contrário. E até os planos de saúde estão no radar da reestruturação, uma nova proposta ainda em negociação com os sindicatos. Pretende redesenhar benefícios e cortar 30% dos custos, tá? Aí, olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante, você que é trabalhador, né? Você que trabalha nos Correios, você gosta de estatal, né? Olha só que interessante. Ninguém falou nada da diretoria aí, dos altos cargos. Ninguém falou nada. Eu, pelo menos, não li na matéria, as outras matérias que eu vi, ninguém falou nada. Então, assim, vai ter demissão voluntária, vai ser cortado férias, plano de saúde a gente sabe que eles já não estão mais atendendo. O baixo clero vai todo mundo vai se ferrar, né? Agora, a diretoria, né, os altos cargos, altos salários, né, o cartão corporativo, isso aí não apareceu nada na matéria. Não apareceu nada na matéria. Por isso que eu falo para vocês, eu não sou contra estatal, eu sou contra o modelo brasileiro
de estatal, tá? A estatal vira um poder de barganha na mão, né, do burocrata. Isso eu sou totalmente contra, né, pessoal? E aqui, né, a Anatel espera justiça para tirar Amazon e Mercado Livre do ar por causa de celulares piratas, tá, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui e eu queria falar sobre essa matéria com vocês. Essa matéria tem um link com os Correios, tá? Pelo seguinte, a Anatel, tá? Ela tá com uma ação judicial aí, já multou várias vezes a Amazon e o Mercado Livre. Por quê? Porque lá na Amazon e lá no Mercado Livre são vendidos celulares que não são homologados pela Anatel, tá? Então, por exemplo, você compra lá, sei lá, o celular da Xiaomi, tal, ele não é homologado pela Anatel. E a Anatel, né, ela tá brigando com essas duas empresas porque não quer que seja vendido esse celular que não seja homologado. Eu não sei, as matérias que eu li não falam se tem algum custo para essa homologação, deve ter alguma coisa, né? Deve ter algum imposto, alguma coisa. E eles estão querendo tirar essas duas empresas do ar. Agora, a pergunta que não quer calar, pessoal, para a gente já ir para o finalzinho do programa. Será que é só a Amazon e o Mercado Livre que vendem celular sem a certificação da Anatel? A Amazon é americana. O Mercado Livre, ele é argentino. Será que as outras empresas, Magazine Luiza, né, Kabum, Americanas, estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando nada, eu estou fazendo uma pergunta que eu não sei, tá? Será que essas empresas também não vendem celular da Xiaomi, da Xiaomi, né, da Xiaomi, sem homologação? Por que só essas duas estão querendo ser tiradas do ar? Será que são porque são as maiores? Será que são porque são de fora do Brasil? Estou deixando uma pergunta aqui para vocês. E outra coisa, os Correios tinham um projeto de entrar no e-commerce. Será que se essas duas empresas saírem, por exemplo, o Mercado Livre hoje é a empresa que tem a maior rede de distribuição do país. Será que não seria interessante para o Correio se o Mercado Livre e a Amazon saíssem do Brasil? Estou fazendo uma pergunta. Não, isso não é afirmação, tá? Ó, interrogação. Estou pensando aqui com você, não estou afirmando nada. Será que seria interessante para os Correios? São coisas assim que são coincidências, né? E daí as empresas brasileiras não foram notificadas. Será que no Magazine Luiza, nessas empresas, não tem celular da Xiaomi? Que não é homologado? Essas empresas também não são marketplace? Será? Estou fazendo uma pergunta que não sei. Não sei, tá, pessoal? Me ajuda aqui e responda. E aí, hashtag já tirou o teu dinheiro do Brasil. Não é nenhuma recomendação, mas dolarize sua carteira. Tire o seu dinheiro do Brasil, os seus investimentos. Pense no seu futuro, tá? Porque a tendência é ficar cada vez pior. Eu não quero vender susto para vocês aqui, tá bom? Mas a gente está aqui para mostrar para vocês, para dar o caminho e mostrando que onde há crise, há oportunidade. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa Resenha de Mercado. Eu queria agradecer vocês aí pela audiência, tá? Eu vejo vocês na próxima semana, né, nesse mesmo horário. E lembrando, tá, pessoal, na terça-feira tá saindo no YouTube, terça-feira, 19 horas, programa inédito aqui. Terça-feira, 19 horas, tá saindo lá no nosso canal do YouTube e no Spotify, tá? Na íntegra, e vai ter os cortes aí. Não deixe de assistir lá, de seguir. Quer entrar na nossa comunidade? Entre em contato com a gente aí. Qualquer rede social, é só mandar um direct, fala que você quer entrar na nossa comunidade. E se quiser ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato aqui com a rádio, tá? Ou no nosso comercial. Comercial da rádio, pode entrar direto com a rádio. Se você quiser também entrar direto com a gente aqui, WhatsApp 45 30 37 24 33 e o nosso e-mail resenhademercado@grupojgestão.com.br. Pessoal, uma semana abençoada para todo mundo aí. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e valeu.